Olá, professor. Mais uma vez aqui tratando com o senhor assuntos muito importantes. E hoje eu queria falar sobre a revolução, mas não somente o conceito, a parte histórica. Eu queria, claro, introduzir esse assunto falando um pouco sobre isso, mas eu queria que o senhor falasse também, seria mais ou menos o tema principal, a nova forma de se fazer revolução, ou como se fala, o novo projeto revolucionário. Certo. O novo projeto revolucionário, o novo modelo de revolução do século XXI, ele não pode ser entendido de forma desvinculada de toda a trajetória da formação do pensamento moderno, da própria modernidade. O que nós temos nessa relação entre modernidade e digamos, Idade Média, com um recorte aí a partir do Renascimento, é exatamente uma reação a uma tentativa de implantar a cristandade. O que foi essa cristandade, falando de maneira bem genérica? Foi exatamente o projeto de se criar um mundo a partir dos preceitos bíblicos, um mundo inspirado nos valores e nos preceitos bíblicos. A modernidade, a partir do seu próprio renascimento, como um marco histórico, é exatamente uma reação a isso. Então, o que você tem é sempre um debate entre a teologia e a filosofia muito mais sendo uma adequação de questões teológicas ao mundo existencial humano, e tendo como pano de fundo essa briga entre o mundo de Deus e o mundo anti-Deus, um mundo crístico e um mundo anticrístico. Daí que vai se introduzir pouco a pouco, aparece entre o século XVII e fundamentalmente o século XVIII, aparece o conceito de revolução, que significa, na verdade, inversão. Inverter o quê? Inverter exatamente essa tentativa de implantar um mundo crístico, uma cristandade, inverter isso para o mundo anticristo, um mundo sem Deus. Então, essa briga, esse conflito de ideias, ele chega até os nossos dias, e é evidente que de lá para cá ele vai ganhando características um tanto diferentes, a depender do teatro em que essas questões vão se manifestando. Correto. Então, tratando sobre essa questão da revolução, o que eu posso observar quando a gente fala em novo projeto revolucionário? Se fala muito em conceitos, só que o que eu percebo é que estão havendo alterações nesses conceitos, deturpações, modificações de conceitos antigos. Eles não são, digamos assim, atualizados, mas são distorcidos. O que tinha um significado no período anterior, hoje está sendo modificado. Isso realmente procede? Sem dúvida, na medida em que, como eu disse, nós vamos vendo a adequação mais recentemente dessas teorias revolucionárias aos novos tempos, nós vamos percebendo também um jogo, uma manipulação semântica muito grande. Então, como eu tenho falado, os conceitos modernos, eles não podem mais ser utilizados no seu estrito senso para entender o mundo pós-moderno. Por quê? Porque exatamente está havendo essa reelaboração de significados. Então, o conceito de igualdade, por exemplo, que é um conceito que chega na modernidade como um conceito importante e justnaturalista. Esse conceito hoje ele tem uma nova concepção, é uma visão mais alargada, porque enquanto na modernidade a ideia de igualdade é uma igualdade perante ou através da lei, até uma reinterpretação da ideia grega de igualdade. Agora, na pós-modernidade, esse conceito de igualdade não tem nada a ver com igualdade perante a lei. Muito pelo contrário. A ideia de igualdade agora, fundamentalmente, ela visa quebrar a hierarquia. E as pessoas precisam entender isso.
O conceito de igual agora visa fundamentalmente quebrar a hierarquia. Ora, quando você quebra o conceito de hierarquia, você desmonta toda a estrutura de valores, conceitos, instituições de qualquer sociedade. Então, o que acontece? Quando você traz a ideia de quebra da hierarquia, você traz a ideia também de quebra do conceito de igualdade perante a lei. Por isso, tornou-se comum se falar em tratar os desiguais de forma desigual, completamente diferente da forma como Aristóteles tratou, né, no capítulo 2 do livro A Política. Em Aristóteles, o tratar desigual significa exatamente cada um no seu quadrado. Então você mantém então a hierarquia. No momento em que você reinterpreta o conceito de igualdade de forma, né, socialista revolucionária, você visa quebrar esse modelo de sociedade, né, que tem uma origem aí greco-romana, judaico-cristã, e com isso você quebra a hierarquia e todos aqueles valores e instituições que fazem parte desse organograma baseado na ideia de hierarquia. Então essa alteração de conceito, na verdade, é mais uma alteração hermenêutica, né? O conceito, digamos assim, a letra permanece, mas a forma como ele é abordado e interpretado foi modificada para se criar situações como essa que o senhor relatou agora. Sim, é uma questão de hermenêutica, mas tem um efeito. Tem um efeito, porque isso entra no direito, isso vai inclusive para a discussão constitucional de maneira avassaladora, no mundo todo. Como então, a gente tem visto no nosso exemplo brasileiro aqui, o Supremo Tribunal está fazendo com a Constituição. Exatamente. Então você vê que é um projeto. Você não vê que não é um fato isolado. Não é uma tendência em nenhum outro país. É uma tendência no mundo ocidental, né, inclusive muito capitaneado pela ONU, né, forçosamente capitaneado pela ONU, ou seja, a ONU força esse tipo de postura. Você tem alguns paradigmas dentro do direito constitucional, algumas referências teóricas, alguns doutrinadores, mas quem capitaneia todo esse projeto, né? Quem financia, quem apoia toda essa interpretação, são exatamente as instituições que formam esse aparato político, jurídico, institucional, todos capitaneados pela dona Organização das Nações Unidas. Como a gente está tratando um pouco dessa questão conceitual, eu queria falar um pouco sobre o que acontece hoje com os conceitos de liberdade e liberalismo. É mais um conceito também muito bem manipulado, né? Porque as pessoas hoje são levadas a confundir, que a grande questão é confundir. Né? Eu preciso chamar você para a minha luta. Né? Só que se muitas vezes eu disser para você qual é o meu intento, e esse sempre foi um desafio da Revolução. Né? Quando Marx está falando de sociedade burguesa, ele está falando, na verdade, de sociedade cristã. Quando Marx está falando do burguês, ele está falando, na verdade, do cristão. Os valores burgueses, os valores cristãos. Só que ele não ia conseguir chamar um tal proletariado, que ou era protestante ou era católico, na sua grande maioria, para destruir a sociedade cristã. Então ele teve que inventar um jogo, uma adaptação da dialética, e colocar como inimigo daquele trabalhador o próprio patrão dele. O burguês ao que Marx está se referindo na maior parte da sua teoria é exatamente o dono da oficina. É o dono da oficina versus o operário da oficina. Então você tem essa mesma adaptação, esse mesmo desafio. Eu tenho que esconder de você que o que eu quero é uma revolução. Então eu tenho que falar de justiça social, que encobre todo tipo de absurdo. Eu posso fazer qualquer absurdo. Eu posso cometer qualquer atrocidade, desde que seja no da justiça social. Porque pelo que eu entendi, o senhor falou de Marx, ele só poderia colocar o proletariado contra a burguesia, como ele colocou dessa forma, ele colocando da seguinte maneira: nós vamos brigar contra pessoas que têm aquilo que você não tem, ou que elas são aquilo que você não é ou gostaria de ser. Porque se ele realmente coloca, ele não ia conseguir colocar protestante para brigar contra católico. Ele só iria conseguir se ele tivesse um grupo de pessoas que fossem de religiões não cristãs. Então acho que talvez o artifício que ele utilizou em relação à economia possa realmente ter sido esse. Não, além disso, o discurso revolucionário, para ele dar certo,
para ele ter resultado, ele precisa trabalhar. Existem duas dimensões na nossa mente, no nosso cérebro. A dimensão cognitiva, que é aquela dimensão do raciocínio, e a dimensão associativa. Né? Então, a mente revolucionária, o discurso revolucionário, ele não trabalha com o raciocínio, ele não trabalha com a dimensão cognitiva. Daí porque o discurso ideológico como uma montagem falsificada da realidade para chegar a um determinado objetivo político. Né? Então, o próprio discurso revolucionário ideológico, ele trabalha com um mecanismo associativo. Certo? Então, eu não posso me levar ao raciocínio lógico, até porque o meu discurso revolucionário ele não tem logicidade, a não ser isolado da realidade. Se eu aproximar, se eu tentar verificar a realidade a partir do meu discurso ideológico, eu vou ver que ele não bate, não fecha. Ele está desconectado. Então, eu não posso levar você a esse raciocínio. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer você associar. Então, a sua condição é por causa do seu patrão. Ponto. Então, você associa, você não raciocina. Então, a sua indignação vai levar você a associar, a buscar uma explicação associativa. Isso perpassa todo o discurso revolucionário até o dia de hoje. Então, voltando para a questão do liberalismo, quem fundamenta a filosofia, que fundamenta os nossos direitos civis constitucionais é o liberalismo. Você só pode de fato falar que a Constituição brasileira é liberal se você levar em consideração o 5º artigo da Constituição, onde estão os nossos direitos e garantias individuais. Fora isso, a nossa Constituição ela é visivelmente socialista. Ela é visivelmente interventora em tudo. Uma Constituição analítica, altamente interventora. Certo? Então, quem fundamenta essas nossas liberdades civis, esses nossos direitos civis? O pensamento liberal, que surge ali pelo século XVII, capitaneado principalmente por John Locke. Bom, gera-se o caos através das estratégias revolucionárias, atacando a escola, como sempre pregado pelo manifesto. Atacando a escola, atacando a família, atacando as instituições do Estado, atacando a própria economia capitalista. Né? Então você gera um caos, e depois que você gera um caos, você bota isso na conta do liberalismo, porque você diz que isso é por conta da liberdade. Né? Você alega que isso é uma consequência das liberdades. Chegou porque não tinha controle. Pronto, aí o que acontece? As pessoas começam a associar o caos à ideia de liberdade. Então elas vão passar pouco a pouco a ser elas mesmas que vão pregar o cerceamento das liberdades. Esse é o jogo. O jogo é fazer com que você peça o cerceamento da liberdade. Por isso tem que gerar o caos. O caos de todas as formas. Você está vendo essa segurança pública. Vai começar a soltar bandido porque não tem lugar. O presídio está inseguro. Por que o presídio está inseguro? Eu falei isso no vídeo sobre o sistema prisional e cocaína vermelha. Por que o presídio está inseguro? É da agora que o presídio está seguro? Não, o sistema prisional brasileiro vai ter para ser assim. Aí você vai pegar e coloca um sem número de criminosos na rua outra vez. Esses criminosos vão fazer o quê? Eles vão cometer novos crimes. E é exatamente isso. Você cria uma figura do guerrilheiro urbano que vai, através de uma visão do abolicionismo penal, você vai trazer esse novo perfil de guerrilheiro urbano para as ruas outra vez, juntando com os de gestão. E você tem um caos, você cansa as pessoas de todas as formas, pela televisão, pelo dia a dia, pelo ensino, pelo modelo de ensino, baseado todo em ideias evolucionárias politicamente corretas, onde você só tem liberdade para falar se você for do politicamente correto. Se você não for do politicamente correto, você tem um discurso do ódio, então você é censurado. Ou seja, você usa a liberdade para censurar, você usa a liberdade para perseguir. E depois bota a conta no imperialismo. Entende? Então é um jogo muito bem feito, que se não se prestar atenção nisso, as pessoas vão embarcar, como está acontecendo. Dando continuidade, eu queria ver outros conceitos aqui, só mais dois, que é o de tolerância
e o de igualdade, a manipulação que está sendo feita nesses conceitos hoje. Igualdade, o senhor até já falou um pouco, mas eu queria focar um pouco nessa questão da tolerância também. O novo conceito de tolerância, ele está baseado na teoria de Herbert Marcuse. Certo? Herbert Marcuse coloca o seguinte: eu vou colocar você diante do absurdo. E se você não tolerar o absurdo, você é intolerante. Certo? Então, eu sei que você vai reagir a essa inversão de valores, que é exatamente a tônica desse novo modelo revolucionário que eu me chamo. Quando você reage a essa inversão de valores, eu te chamo de intolerante. Você não é tolerante. Tá certo? Por isso que hoje o conservador é chamado de intolerante. Exatamente. Você tem que tolerar que o imigrante entre na sua terra e diga como é que você tem que viver. Não é o imigrante que vai se adaptar aos seus valores, às suas leis, à sua Constituição, ao seu ordenamento jurídico. Não. É você que vai ter que tolerar, né, o imigrante chegar e mandar sua esposa vestir burca. Como você está vendo lá o problema dos muçulmanos. Alemanha. Isso, então são as mulheres europeias que vão ter que se adaptar aos valores muçulmanos. Isso é feito propositalmente. Então, se você não, a teoria do multiculturalismo, que eu já expliquei em outros vídeos também. Então, se você não se adapta, se você não respeita, né, essa imposição que os muçulmanos estão fazendo ao entrar no seu país, você é intolerante, xenófobo, racista e tudo mais. Como eu vi pela internet há um tempo atrás, que o prefeito de Londres, que foi eleito agora, ele é de religião muçulmana. E uma das primeiras coisas que ele fez, está proibido em Londres anúncios de mulheres com, por exemplo, roupa de banho, anúncio de biquíni, maiô, essas coisas. Ele proibiu isso, pronto. Porque ele é de religião muçulmana. É como eu chegar na sua casa e dizer o que é que eu quero comer e você tem que botar o almoço que eu quero. Quer dizer, eu chego na sua casa, eu não tenho que me adequar à comida que já está pronta, não. Eu vou exigir que você faça um jantar especial, um almoço especial para mim. É mais ou menos isso, traduzido em termos muito mais absurdos e muito mais amplos, e isso é uma estratégia. Bom, agora eu quero partir para algo mais específico. A gente generalizou um pouco, falou de alguns conceitos, das mudanças que estão ocorrendo. Mas eu queria agora falar assim, mais especificamente da relação do movimento revolucionário e a nova ordem, trazendo aqui para a América Latina. O que a gente pode tirar de tudo isso que a gente já falou agora, até agora, para poder trazer para a gente aqui, essa nova ordem aqui na América Latina. A América, as Américas, né, são territórios, países, como se queira, visados de maneira desde que teve as descobertas. Né? A briga pela dominação desses territórios. Né? O Brasil foi uma das mais brilhantes, eu acho que, formas de reengenharia social que já existiu na face da Terra. Né? O Brasil é um laboratório de gente até os dias de hoje. Não é por acaso que nós só falamos uma língua e cada vez pior. Né? Falamos de maneira cada vez mais errada, escrevemos de maneira cada vez mais errada a nossa própria língua. Por isso você consegue criar um ambiente mais ou menos perfeito para a pesquisa, o teste. Um ambiente ideal. O que você fala no laboratório? Você tem um ambiente ideal de pesquisa. Você pega lá o ratinho, o camundongo, a preazinha, e bota lá naquele ambiente ideal e sai começando a fazer teste. Pressão e temperatura, muito bem. É o que você faz no Brasil. Você isolou-se o Brasil do mundo na medida em que é um país que só fala uma língua. Você vê que nós não temos relação cultural nem mesmo com os países que nós fazemos fronteira na América Latina. É visível. Você não chega em nenhum país do mundo onde as pessoas falam só uma língua. Os países mais pobres da África, os países mais pobres da Ásia, as pessoas falam mais de uma língua. Nem que seja o seu dialeto.
mais imposto pelo colonizador. O imposto pelo colonizador, mais o seu dialeto local. Mas as pessoas falam mais de uma língua. Isso. Aqui no Brasil, você só fala uma língua, você não fala nem sequer o espanhol, você não tem traquejo nem sequer no espanhol. Bom, como sempre, salvo raras exceções, aquelas pessoas que têm acesso à cultura, que têm, enfim. Então, frequentaram boas escolas, puderam pagar cursos, ou tiveram muito capricho de ser autodidata, enfim, mas não é a maioria. Então você não é a regra. Então você consegue fazer um ambiente ideal para mudança de comportamento, para testar comportamento. Aí depois você cria uma televisão. Você cria uma televisão, uma emissora conhecidamente chamada Rede Globo, você cria uma televisão, onde nunca se desconfiou por que a televisão chega no Brasil e logo ela se torna objeto de consumo de todas as classes sociais, inclusive do pobre. Por que o pobre vai ter acesso à televisão? Porque quando você tem um produto no mercado de alta tecnologia, como era a televisão, esse produto tende a ser caro e esse acesso é restrito. Isso aconteceu com a televisão? Sim, mas muito no início. Logo, esse produto, esse bem de consumo, ele vai se popularizar de uma maneira assim, contrariando as leis de mercado, e todas as pessoas e todas as classes sociais, inclusive as menos abastadas, vão ter curiosamente acesso a esse equipamento. Por quê? Exatamente para que todas as pessoas fossem doutrinadas por um único discurso. Então o sujeito que está no Amapá, que está no Rio Grande do Sul, que está no Acre e que está em Pernambuco, todas as pessoas ouvem o mesmo discurso no mesmo momento e em todas as classes sociais, todas as religiões, todas, enfim. Então você tem de fato um mecanismo sensacional de lavagem cerebral, de unificação do discurso. Pronto, acabou. Então aí você, a partir daí, você faz o que você quiser. E não por acaso você tem, o brasileiro já é conhecidamente como um dos povos que mais assiste televisão e que mais acredita no que a televisão está dizendo. Então é difícil você rebater hoje a conversa de um repórter de um noticiário, somente se for um noticiário de destaque. Verdade. Você vê as interpretações que fizeram sobre Trump nos Estados Unidos. O vexame. Quer dizer, se eu mando você repórter nos Estados Unidos, você passa 2, 3 meses acompanhando a política americana e você não percebe que Trump estava à beira de vencer a eleição, ou você é um incompetente ou você é um manipulador. Ou um incompetente ou um manipulador, um dos dois. E outra coisa interessante que eu observo a respeito da televisão. Nos Estados Unidos a gente tem uma infinidade de emissoras, de canais, assim, a TV a cabo é algo extremamente mais acessível do que aqui no Brasil. E aqui no Brasil, quem não tem o acesso a uma TV a cabo fica limitado a 4 ou 5 canais de TV. Eu acho que isso cria mais esse ambiente para unificação de discurso. Sem dúvida. Sem dúvida. A novela Eleição Brasileira, por quê? Está claro, existem pesquisas que mostram que a novela é uma técnica de manipulação do comportamento. O pessoal dos institutos de pesquisa, neuropsiquiatra, americanos e europeus descobrem as técnicas e vão testar essas técnicas quando? Como? Inventando a novela brasileira. A novela brasileira é uma adaptação, um teste dessas descobertas de laboratório ao comportamento de um povo que está num cenário ideal para se fazer testes sobre manipulação do comportamento humano. Há 2 dias atrás eu assisti a um vídeo no Facebook em que um dos diretores de novelas da Globo, o já falecido José Wilker, ele disse que foi solicitado a ele e outros diretores um texto em que eles pudessem descrever o padrão de qualidade da emissora. E na reunião ele disse que citou um livro no texto que ele fez, e aí ele perguntou o que é que os colegas acharam daquilo, se realmente aquele trecho daquele livro descrevia o padrão de qualidade da emissora, e todo mundo concordou, achou aquilo o máximo, e aí ele deu a porrada final. Ele disse: infelizmente vocês concordaram, porque esse livro que eu citei é o Black Hand de Hitler, e é justamente o trecho em que ele ensina como é que um veículo de mídia, que na época de Hitler, o rádio, como é que ele deve servir aos interesses
do nazismo, no caso do livro, que ele citou. Mas eu acho que a gente pode dizer que, da mesma forma como o Hitler ensinou como é que o veículo de mídia trabalha para servir ao nazismo, o exemplo da Globo seria como ela pode trabalhar a favor do movimento revolucionário hoje. E você tem um conjunto. Hoje é difícil você isolar uma teoria revolucionária. Você tem várias teorias, várias tendências revolucionárias articuladas, muito bem articuladas, né, atuando em conjunto rumo ao objetivo de implantar a tal nova ordem, a tal pós-modernidade, desse o nome que quiser. Né? Então, daí porque muitas vezes as pessoas confundem. E nesse contexto de confusão é que os novos doutrinadores revolucionários se aproveitam disso para implantar a lógica da dialética. Então, o fascismo, associando fascismo a capitalismo, que é uma ideia de Horkheimer e Adorno, associar fascismo a capitalismo. Né? Então, eles associam o fascismo a capitalismo para que exatamente o comunismo seja uma ideia salvacionista. Né? Incorpore, como toda a teoria revolucionária, incorpore sobremaneira essa aura de salvacionismo. Então, você tem dentro desse cenário brasileiro, onde a educação foi completamente manipulada, né? Onde nós temos a cultura, né, de estudar esquemas. Você vê o festival de livros de direito esquematizado, você vê o festival de resumos que nós temos nas livrarias, né, vendendo muito. Exatamente, é um ambiente escolar e acadêmico montado no resumo, montado no estudo esquematizado, ou seja, não aprofundado. E é nesse ambiente, então, que você pode manipular. É nesse ambiente que você vai trabalhar, você revolucionário, gente de pouca cultura também, mas com um discurso desarticulado e bem treinado, você vai manipular o seu aluno em sala de aula, seja no ambiente escolar, seja no ambiente acadêmico. E começa a introduzir conceitos como, por exemplo, o direito progressista, né? A visão progressista, que é a visão comunista. Isso. Entendeu? Interpretação progressista da Constituição, os partidos progressistas, toda essa ideia de progressista, ela aparece exatamente substituindo uma nova versão do comunismo, exatamente para camuflar, para que você aceite as ideias socialistas comunistas sem perceber que está aceitando. E essa manipulação, eu percebi que ela segue uma lógica assim, bem integrada. Por quê? Se a educação brasileira não é boa, não é de qualidade, não estimula a pesquisa, não estimula a leitura para os alunos, o cara que não lê vai fazer o quê? Vai para a televisão. Na televisão ele está recebendo o quê? A porcaria das ideias revolucionárias. É a forma de manipular mais fácil que tem. Mas o professor, para estimular a leitura, ele tem que também ser um leitor. Senão o aluno vai pegar ele na sala. Ou ele faz como Paulo Freire, que diz que leitura só de livro revolucionário. Paulo Freire deixa isso muito claro, né, no livro na Pedagogia do Oprimido. E aí você entra em sintonia com o seu professor e fica tudo igual. Tá certo? Em nome da justiça social você pode falar qualquer coisa, em nome da justiça social você pode propor qualquer coisa. Você pode propor até genocídio em nome da justiça social, contanto que tenha esse nome milagroso por justiça social. Como eu já vi o seu João Luiz defender os assassinatos que Che Guevara cometeu utilizando essa mesma palavra. Então o que acontece é nesse ambiente que você vai ter, né, a vitória, a expansão de ideias políticas, né, dentro desse cenário latino-americano. Né, o que é que eu concordo e o que é que está se dizendo aí? Pessoas que, inclusive, estavam lá nos Estados Unidos. Né, o que fundamenta a vitória de Trump? O que fundamenta a vitória de Trump é exatamente uma reação a essa opressão do discurso esquerdista. Uma reação ao politicamente correto. Bom, como a gente já trouxe aqui para a América Latina o nosso tema, eu não podia deixar de pedir que o senhor falasse um pouco sobre o tal projeto da Pátria Grande. O que é que o senhor pode
O que é que a gente pode tirar a respeito desse projeto aqui para a nossa região? Pátria Grande, Foro São Paulo, Diálogo Interamericano, tudo isso faz parte do mesmo pacote. O Foro São Paulo é um pacto comunista, capitaneado pela Cuba, China, Rússia, gerente de operações, Cuba. O Diálogo Interamericano é um pacto mais ligado à social-democracia, União Europeia, os fabianos. Bom, de novo, qualquer lado que você for, você vai cair no socialismo. Então, se você vai para, adere ao modelo comunista, Cuba, Foro São Paulo, Fidel Castro, Lula, estanquista, Evo Morales, o chavismo, o bolivarianismo, você cai no socialismo comunista. Se você acha que esse aí não está bom, aí você vai para o outro lado, que é o que vão oferecer como sendo uma oposição dialética. Exatamente. Aí você vai cair no socialismo também, por outros meios. Então, não há muita esperança no sentido de que, se as pessoas não estiverem atentas para esses jogos semânticos, essas estratégias, daí, como eu tenho sempre dito, daí porque tanta reação ao Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, ele não faz parte desse jogo. E Dilma, como eu estou relatado mais de um vídeo, Dilma falou no discurso de posse dela, da reeleição, ela fala no Congresso: eu vou acelerar a implementação do projeto Pátria Grande. E o que é o projeto Pátria Grande? É uma doutrina já antiga, que vai se adaptar aos novos tempos, trazer o Brasil para dentro dessa doutrina e tentar criar a USAL, União Republicana Socialista da América Latina, que é exatamente o projeto financiado pela Rússia. De novo, mais uma vez, a Rússia tentando financiando implantar o comunismo no Brasil, tal como foi na década de 60 e 70. A coisa é tão assim escancarada que eu fico admirado como as pessoas não percebem até a sigla. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Exatamente. E ninguém percebe. Acho que vê o nome Pátria Grande, acho que é um projeto bonitinho. Quem percebe é acusado de adaptar, de ser adequado à teoria do complô. Dizer que a associação que a gente está fazendo é descabida. Eu já passei por isso. Então, assim, a gente falando sobre a questão do Foro de São Paulo, você citou uma coisa importante. O Bolsonaro sofre ataques por não fazer parte desse jogo, assim como o Donald Trump também ele veio para quebrar um pouco disso nos Estados Unidos, porque, como o senhor citou alguns nomes relativos ao Foro de São Paulo, como por exemplo o Lula, o Evo, o Fidel, será que a gente pode dizer que do lado da social-democracia, no lado do diálogo interamericano, a gente poderia citar quem aqui? Fernando Henrique Cardoso? Sim. Fernando Henrique Cardoso é o mestre. O Fernando Henrique Cardoso hoje é o papa do comunismo no Brasil, do socialismo no Brasil, seja na versão comunista, seja na versão fabiana, mas ele apoia toda essa. Ele é o mentor intelectual. Fernando Henrique Cardoso, ele substitui Florestan Fernandes, ele senta no trono da estratégia comunista do Brasil. O papa de tudo isso aí foi o Florestan Fernandes. E depois vem o Fernando Henrique Cardoso como um discípulo fiel, e com toda a sua competência ele vai não só doutrinar, como vai escrever, doutrinar, mas como ele vai também implementar, ele vai à praxis revolucionária, à prática revolucionária. E ele hoje é um grande mentor de tudo isso que está aí, desde os anos 70 para cá, desde a criação do PT, o aparecimento de Lula, a invenção de Lula. Quem inventou Lula? Quem foi o principal mentor da ideia de inventar Lula? O Fernando Henrique Cardoso. Então, por isso que eu disse em outros vídeos, o PSDB prepara a chegada do PT. Quem não compreender isso, vai ficar difícil, porque entender o que está se passando no Brasil. Então, professor, queria mais uma vez agradecer e vamos preparar já para o nosso próximo vídeo. Muito obrigado, professor.